Olá, bem-vindo ao nosso encontro mais uma vez no Sem Fé de Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso ensino, mas antes nós queremos fazer uma oração junto com você, não é, pastor? Sim, pastor. Pastor Rosilene. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder. Nós queremos, Senhor, Te exaltar antes de mais nada, Pai. E queremos agora, Pai, pedir a unção do Teu Espírito Santo para meditarmos na Tua palavra, para, Senhor, termos palavras vindas do Senhor, para nós falarmos às pessoas que nos ouvem, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, agora, Senhor, dar continuidade a essa lição, o homem e a idolatria. Dá sabedoria a quem nos ouve, Pai, em nome de Jesus, sabedoria de Deus. Amém. Nós vamos então dar início aqui, ou dar continuidade a essa lição que a pastora já falou. É a lição de número 8. O título é O Homem e a Idolatria. Nós paramos aqui no item 9. Nós vamos dar continuidade na lição, ou no item 10. E se você não tem a apostila, você pode nos solicitar, que nós, com muito prazer, nós iremos enviar. Então, o item 10 está em Deuteronômio 18, 9 ao 13. A pergunta é: o que Deus ordenou ao seu povo? O que Deus ordenou ao povo dele? É uma pergunta. Você sabe o que Deus ordenou para o povo dele? Deuteronômio, conforme Deuteronômio 18, 9 a 13, pastor. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo, daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognostador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Está aqui, muito claro, uma relação negra que Deus abomina. Até esse que consulta os mortos. Diz que Deus não aprova isto. Você viu aqui feiticeiro, idólatra, um monte de coisa aqui. Deus, então, quando o povo, ainda antes de entrar na terra prometida, o Senhor já avisou para eles: quando vocês adentrarem lá na terra que eu vou passar para vocês, não segue o costume daquele povo. Aquele povo segue o costume que eu não ensinei, eu não aprovo aquele sistema. Eles, inclusive, matam os filhos deles no fogo naquele tempo. O Deus Moloque, o Deus Moloque era muito usado, não é isso? Como é que matava? O Moloque é uma imagem de um Deus que não é o Criador do céu e da terra, com os braços abertos, de metal, e por dentro uma fornalha, colocando lá fogo, e aquela criança morria queimada. Então é um sacrifício humano. A Bíblia proíbe sacrifício humano, seja como for. Então você viu? E eles tinham certeza que estava sacrificando aquela criança em obediência ao Deus deles, que era esse Deus, como é que chamava ele? Moloque. Eles tinham um temor, eles reverenciavam esse Deus, e eles achavam que na realidade estava fazendo uma prática muito bem, uma prática boa. Mas Deus falou que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém.
que aquele que mata é assassino. Deus abomina isso. Então, assim como aqueles indivíduos passados estavam sacrificando crianças e muitas outras coisas fazendo errado, seguindo os costumes errados da Bíblia, de Deus, até hoje tem pessoas com essas práticas. Não matando criança, mas adorando o Deus estranho, seguindo costumes Mas errados. nota, pastor Ciro, tem algum sacrifício de criança na história aí, até recente. Então, exatamente. Então isso aí é uma prática que chama abominação ao Senhor. Então Deus avisou o povo dele, quando vocês adentrar lá, não ajuntem, não aparentam com aquele povo, não seguem os costumes daquele povo. Então Deus já tinha deixado escrito que não era para seguir esses costumes. Mas hoje tem muitas pessoas seguindo esse tipo de costume, inclusive confiando num Deus que não salva ninguém. Está usando lá uma planta na porta para um quebranto, Mal olhado, um pé de pimenta, arruda e muitos outros tipos de planta, confiando que aquela planta vai tirar alguma coisa, confiando naquela planta. Pega um pé de coelho e outras coisas mais e coloca no pescoço, uma cruz, um cruzeiro, qualquer coisa, pensando que aquilo vai proteger. Mas isso não vai ajudar ninguém. Isso não vai ajudar ninguém. O versículo 11 fala muito claro: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então tá aí. É para nós consultar a Deus. Deus proibiu ao povo dele e proíbe até hoje. Até hoje ele está proibindo. Então a única confiança que nós temos que ter é em Deus. Credes em, o próprio Cristo falou, olha, credes em Deus, credes também em mim. Então ele falou, crê em Deus e crê também em mim. Nós devemos crer em Deus e não ficar crendo nesse tipo de coisa, esse tipo de coisa. Chama idolatria, e isso aí é uma prática que a Bíblia já condena, porque nós estamos colocando a criatura no lugar do Criador. É verdade. Então isso aí não vai levar a nada, eu tenho que confiar somente em Deus. Você pode olhar inclusive o Salmo 37, Nós vamos ver. Jeremias 17, para nós confiar em Deus. Então quando há muitas pessoas confiando aí na sua religião, outras coisas, e não é você. Não é você, mas tem alguém colocando na sua mente que isso está te ajudando. Está lá em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre ele. Então ele cegou a mente das pessoas para a pessoa não entender o Evangelho. Talvez seja o seu caso. Você pensa que não. Então, eu já falei isso aqui, amigo seu não é aquele que te passa uma piadinha para você sorrir, mas aquele que conta a verdade, mesmo que tem que você chorar. Pesquisa o que nós estamos falando. Não crê somente no que nós estamos falando aqui. Faz uma pesquisa. A moeda tem dois lados, olha do outro lado da moeda. Vamos ver aqui, pastor, o item número 11. Conforme João 4, 23 a 24, como Jesus nos ensina a adorar, reverenciar ou cultuar a Deus? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha aí, pastor. Que tremendo. Porque como que você vai adorar a Deus pensando na foto de alguém, na imagem de alguém, ou a voz de uma pessoa do passado? Pode ser até a sua mãe, que já morreu há algum tempo, e você pensa que é sua mãe, mas a Bíblia, nós já lemos que os mortos, eles estão parados, eles estão aguardando a volta de Jesus. Eles não têm nenhuma ação agora.
E você ouve essa voz e pensa que é da sua mãe e pode não ser. Aliás, não é. É voz, qualquer uma voz. Voz da sua mente ou voz, como dizem alguns, falácias do inimigo. Amém? Inclusive diz que esses mortos, a mente deles já caiu em esquecimento. É verdade, nós falamos sobre isso nas aulas passadas. Então, Com referência bíblica. então você pode observar, não podemos fazer mais nada. Deus está procurando pessoas que seguem Ele em espírito e em verdade, adora Ele, busca Ele em espírito e em verdade, pela fé. E se você colocar sua fé nesse tipo de coisa que não é nem Deus, em figura, em pé de coelho, em outras coisas que você, em outra espírito, então você está desviando essa fé. O diabo quer isso aí. Ele quer desviar a sua fé para outra coisa e não em Deus. Então, quando você coloca a sua fé em Deus e coloca também em qualquer outra coisa, a Bíblia fala que nós não podemos servir dois senhores, porque vai aborrecer um e agradar outro. Então não podemos servir a dois senhores, você vai ter que ficar com um deles. Não adianta você correr atrás de dois. E você tem que firmar a sua fé. É na Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ouvir da Bíblia. Não é na sua religião, não é na sua maneira de você pensar. É na Bíblia. Tem dois tipos de fé, o que vem da Bíblia e o que vem da sua vida diária lá pela sua religião. Dos livros que você estuda e outras fontes, estranha a palavra de Deus, é outra fé. Mas a que vem da Bíblia, é essa que vai levantar você, que vai por diante de Deus. Vamos lá para o item 11, é isso, pastor? É 12? 12. Item 12. Muitos confiam em seu dinheiro, bens materiais, talento, etc. O que a Bíblia nos ensina a respeito dessas coisas, conforme o Salmo 37, 3, 2 Coríntios 1, 9, Mateus 6, 25 a 34. Vamos ver aí o Salmo 37, que é aquelas pessoas que confiam em dinheiro, bens materiais, essas coisas. O que a Bíblia está falando? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade é Jesus. Ele falou, eu sou o caminho e a verdade. Sem mim, ninguém vai ao Pai. Então, quando ele falou lá, que é para nós, que muitas pessoas estão confiando no seu dinheiro, no seu talento, você é um advogado, você é um médico, você é um enfermeiro, você tem um estudo superior, você está confiando que aquilo vai te ajudar. Você confia naquele atleta, idolatria também, você confia naquele jogador, adorar aquele jogador, adorar aquele guia seu religioso. Quem é o seu guia religioso? Você está adorando ele, só confia nele, só quer ouvir a palavra dele, você não procura outro lado. Eu já falei, a moeda tem dois lados, procura conhecer o outro lado. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios 1, 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscitou os mortos. Viu aí? Para nós não confiar em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então aqui está falando novamente, Paulo falando em ressurreição e não em reencarnação. Você não vai encontrar na Bíblia lugar nenhum que a palavra reencarnação, mas sim ressuscita. O próprio Cristo falou, eu sou a ressurreição e a vida. Então nós devemos confiar na palavra. Vamos aqui o último item, 13. O que irá acontecer com os idólatras, conforme Apocalipse 21, verso 8. O que vai acontecer com esses idólatras? 21, versículo 8. Diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos,
aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ó, pastor, que relação tem aí? Como nós falamos das mortes, né? Então, nós temos a primeira morte, que é a morte espiritual, que nós caímos em pecado com Adão e Eva. Depois, nós temos a morte carnal, que é sair desse mundo. E depois nós temos a morte eterna, que nós vamos, aqui em vida, escolher se nós vamos para a vida eterna com Deus ou para a vida eterna sem Deus. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Você viu que situação difícil para os idólatras? E essa palavra está aqui junto com uma relação negra que o próprio Cristo, ele que é o autor do Apocalipse, ele mesmo está falando que esses indivíduos vão parar no lago de fogo. Tem o inferno e o lago de fogo. O lago de fogo chama da segunda morte, o homem totalmente afastado de Deus. O inferno é um lugar de espera. E depois de lá a Bíblia fala que o inferno e a morte vão ser lançados também nesse lago de fogo. Então, meu irmão, tome cuidado. Aqui Apocalipse 22, 15, ainda tem uma coisa para falar aqui. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. Olha que outra relação negra aqui. Idolatria está do mesmo jeito em 22 de Apocalipse, é Jesus falando. Então a idolatria, ela é um pecado terrível que Deus abomina na sua palavra. Nós estamos te mostrando porque amamos você e queremos ver você do outro lado. Pesquisa o outro lado, não fica somente olhando para frente, só desse jeito, olhando o seu guia, o seu mestre que está ensinando, mas olha a palavra, pega a palavra, leia ela, olha de outro lado, não fica olhando só de um lado. Nós estamos lutando aqui com a nossa vida futura, porque nós vamos morrer, daqui a pouco nós estamos do outro lado da vida. E nós temos que ter uma direção. A Bíblia é o GPS de Deus aqui na terra para nós. Vamos conhecer direito a Bíblia, não fica olhando outras fontes que você tem. Você não sabe de onde é que vem essa outra fonte, mas essa fonte aqui sabemos que é a palavra de Deus. O próprio Cristo falou lá em João 5, e 39, examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora, nós estamos terminando essa parte, nós vamos dar continuidade depois. Mas quero convidar você para orar conosco agora, porque nós vamos orar e eu queria orar com você, unindo a nossa fé com a Deus, né, pastor? E você tem um problema na vida, problema sem solução, alguém na droga, problema conjugal, perturbado mental, tem uma depressão, nós vamos orar agora com você, tá bom? Ouve vozes, vê sombras. Querido soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em cuja presença nós nos encontramos nesse momento, queremos te louvar, te glorificar, te agradecer por esse momento que estamos aqui aprendendo do Senhor na tua palavra. Vem, meu Deus, selar essa palavra viva em nossos corações, nos dá sabedoria, nos dá entendimento na tua palavra. Visita também, meu Deus, esse companheiro dessa vida que está do outro lado desse vídeo. Essa companheira também. Não sabemos a situação dele, mas que o Senhor possa estar assumindo o controle dessa vida. Visita esses problemas que ela está tendo, que o Senhor possa estar repreendendo toda obra satânica que esteja oprimindo e deprimindo essa vida. Repreende em nome do Senhor Jesus. Vai libertando, meu Pai. Perdoe os seus pecados, dá os pecados dessa vida, consegue o Senhor Jesus. Purifica ela de toda injustiça. Dai a tua bênção, a tua vitória, meu Deus. Vai eliminando toda obra maligna da vida dela e da família dela, do seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos desde já agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Até lá, se Deus assim nos permitir.